E aí, pessoal, Fran aqui, depois de muito tempo, mais um vídeo, né? Mas é porque é uma data importante, né, galera? Acho que hoje é um dia histórico, né? E acho que eu não poderia deixar de estar fazendo esse vídeo aqui, né? Pra falar sobre esse assunto, né? E que assunto é esse, Fran? Galera, é sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Que hoje ele pediu licença do mandato dele de deputado federal, né? Eleito por São Paulo e vai se dedicar integralmente, né, a combater as mazelas que estão acontecendo no Brasil a partir lá dos Estados Unidos, né, galera? Pois é, cara, para mim é bizarro. Eu sei que essa questão dessa parte mais política da coisa de lutar em outro país, né? Correr atrás das coisas por fora, eu sei que às vezes é difícil de ser palpável para quem é trabalhador, um trabalhador comum como eu, né? Que, por exemplo, vou no supermercado fazer uma comprinha da semana, né? E não consigo comprar nada praticamente, né? Tudo caro, tudo muito caro mesmo, de verdade. De verdade mesmo. Você abre a TV, aqui na Globo tá tudo às mil maravilhas. Ah, o emprego bateu recorde, a economia tá voando. Ah, e não sei o que, tal artista ganhou tal prêmio. Ah, e não sei o que. Você fecha a televisão, vai viver a vida real, cara, e tá tudo uma merda, cara. Tudo uma merda. O preço tudo lá em cima, tudo estourado. A celebração da corrupção, né? Você vê no noticiário os crimes mais bizonhos e mais repugnantes se tornando cada vez mais comum. Muita violência mesmo, cara, que tipo não dá vontade nem de sair de dentro de casa, né? Você já tem medo de sair na rua, tem medo também de falar nas redes sociais, né? Aqui eu falo nesse meu canal aqui porque eu sei que, sei lá, talvez não dê nada, não tem nenhum alcance, né? Mas a pessoa, cara, se alguma pessoa perigosa ver esse meu canal aqui, sei lá, não gosto nem de pensar nisso, né? Mas é só minha opinião de um simples trabalhador de carteira assinada, brasileiro, né? Insatisfeito com o que eu tô vivendo, né? Foda, né, cara? Quando eu era adolescente, antes de começar a trabalhar, curtia muito rock, banda de rock, e pelo que eu via, era política, era meio um assunto meio chato, assim, que abaixa o sistema, esse tipo de coisa, né? E hoje em dia, as pessoas que entendem um pouco de política são tudo a favor do sistema, né? Inclusive aqueles meus ídolos da adolescência, do rock, né? Tudo mudou demais de um tempo pra cá, né? Hoje é tudo pró-sistema, né? Você vê aí essa máfia do Dendê, né? Cara, bilhões investidos aí nesses artistas que não fazem arte, né? Só mamam num estado, não consegue lotar um show pra ganhar dinheiro com o próprio suor, né, cara? Só as custas dessa Lei Rouanet, né? Mas vamos lá, tô divagando aqui um pouco, saindo um pouco de assunto, mas assim, como eu já falei na introdução, esse assunto é um assunto difícil para quem é um trabalhador comum achar que tem relevância, né? Que é o Eduardo Bolsonaro se autoexilando lá nos Estados Unidos, né? Galera, pra mim, eu acho que isso tem um potencial muito grande mesmo, de mudar as coisas aqui no Brasil. Apesar de que agora o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e tá muito ocupado, com certeza muito ocupado, cuidando de coisas muito mais importantes do que os problemas de um país de terceiro mundo como o Brasil. Ele tá preocupado lá com a guerra na Ucrânia, com a Rússia, tá preocupado, principalmente hoje, né, com
essa novo recomeço da guerra lá de Israel, né, contra o Hamas, que hoje, se eu não me engano, foi interrompido o cessar-fogo, né? E também o Trump tá precisando agir, né, na questão financeira dos Estados Unidos, que foi arrasada pelo Joe Biden, né? Ele tá colocando um monte de taxa nos outros países, brigando até com aliados históricos para poder, ele levar ferro e fogo o que ele mesmo fala, né? O próprio slogan dele é América grande novamente, né? Que é investir nessa parte de economia, né? E de pouquinho em pouquinho com a equipe dele, ele também tá dando algumas pinceladas na parte da direita mundial, né? Principalmente voltado para a parte da comunicação, né? Da parte do direito de você se expressar livremente, né? Da liberdade de expressão, né? Que é justamente o que eu creio que vai acabar desaguando, né? Nessa questão do Eduardo Bolsonaro ter se exilado lá nos Estados Unidos, se autoexilado, né? Ele vai pedir o exílio lá, com certeza na embaixada americana, né? Nos Estados Unidos, com certeza ele vai pedir lá, né? Porque hoje mesmo, depois que ele anunciou que se autoexilaria nos Estados Unidos, porque se ele voltasse, iam aprender o passaporte dele e iam até prender ele, né? Porque você tava na cara de todo mundo que o plano era esse, cara. O PT mandou pro PGR, o PGR ficou esperando até o Eduardo Bolsonaro voltar, só que quando o Eduardo Bolsonaro voltou, ele já foi embora, não passou nem 24 horas no Brasil, aí pegou de surpresa. E isso, o Alexandre de Moraes já tinha dado uma ordem para pro PGR se manifestar, né, em até 5 dias, se iria apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro ou não. E já tava com 18 dias, cara. E justamente depois que o Eduardo Bolsonaro grava o vídeo falando que se autoexilaria, poucas horas depois, logo mais à tarde, o Eduardo Bolsonaro fez vídeo pela manhã, pela tarde, a PGR solta lá, né, a informação que não, ninguém vai prender passaporte, nada não, a gente rejeita o pedido do PT, né? Cara, é muita cara de pau, né, velho? É engraçado, né? Eu vejo os vídeos do Ancapso e ele sempre fala que existe no Brasil hoje em dia uma junta, que é a junta STF e legislativo não, né? O executivo, né? Que é no caso o Lula e o STF juntos, né? É uma coligação. Eles estão governando junto, né? Cara, e é praticamente isso. O PT mandou pra PGR, a PGR ficou esperando o Eduardo Bolsonaro voltar, e depois do vídeo anuncia que não, ninguém não ia aprender nada não. Aí qual é o argumento que fica pra mídia internacional? É que o Eduardo Bolsonaro tá se autoexilando de graça. E o mais engraçado de tudo, que eu acompanho o jornal da UOL, né? Cara, muito jornalista esquerdista mesmo que... Cara, eu vejo aqueles jornalistas falando, cara... Cara, esses caras não são de Deus, com certeza são satanistas, cara. Os caras, eu não tenho nada contra, galera, né? Isso não é homofobia, mas todos os homens, cara, aparentemente são gays assumidos, cara. Não sei se assumidos não, mas que dá muita pinta de gay, cara. E eu não sei o que o pessoal gay tem contra a direita, se tem muito gay que é de direita, né, cara? Eu não sei, mas é uma coisa quase que satânica o jeito que eles dão as notícias de perseguição, as notícias contra a direita, assim, com um prazer, com a risada, com um deboche, sabe? Cara,
Será que esse pessoal não tem Deus no coração? Não imagina que tudo de mal que você deseja pro próximo vai se voltar contra você? Será que esse pessoal não vê isso? Pessoal, quando vão falar de alguma matéria daquelas senhorinhas lá que foi preso no 8 de janeiro, cara, os caras falam com um ódio tão grande, cara. Parece que aquela senhorinha, sei lá, era... jogaram pedra na cruz, sei lá, ou xingaram a mãe deles, alguma coisa. Que eu não entendo isso, cara. Sinceramente, eu não entendo. Eu não sei se é lavagem cerebral, não sei se são pessoas que são satanistas. Eu não sei qual é a vibe dessas pessoas, cara. Porque eu conheço muita gente que é de esquerda, mas não deseja mal pra ninguém. Mas será também que isso não é um sintoma dos dias de hoje? Que a polarização política faz com que até pessoas boas odeiem outras pessoas que nunca fizeram mal nenhum pra elas, que nunca fizeram nada pra elas, mas só que elas desejam que a outra pessoa morra, cara, que tenha o pior destino possível. É bizarro os dias de hoje em dia, né? Os tempos de hoje em dia, né? Mas como eu tava falando antes, o Eduardo Bolsonaro, o mote dele, né, onde ele vai atuar, é justamente na questão da perseguição política que está acontecendo no Brasil. E por enquanto, o que o Donald Trump está fazendo já é em outro mote, já é em outro sentido. É no sentido da perseguição política que o STF, o Judiciário Brasileiro, está fazendo em relação a empresas americanas, né? Como a própria empresa dele, o Truth Social, como as empresas do Elon Musk, né? Que é o X, a Starlink, né? E mais recentemente também o Rumble, né? Que são empresas americanas que foram sujeitas a executar ordens do STF brasileiro que ficam em desacordo com a própria legislação americana. Por exemplo, o mais bizarro de tudo é o Alan dos Santos, lá nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, já foi pedido extradição. Os Estados Unidos se negou a fazer a extradição dele, porque lá nos Estados Unidos perguntaram, né, qual foi o crime que ele cometeu aí? Ele matou alguém? Ele roubou? Ele assassinou? Não, ele falou mal do STF. Aí, o que é que a justiça americana respondeu? Não, ninguém vai extraditar ele não, que isso aqui não é crime. Aqui, você pode falar mal das instituições, não tem nenhum problema. Que é um país livre, é uma democracia. Que democracia é essa que você não pode reclamar do poder vigente? Não existe isso. Ou seja, o Alan dos Santos ficou protegido pelos próprios Estados Unidos, né? Só que aí, o que acontece? O Alexandre de Moraes intimou o Rumble que o Rumble fechasse o canal do Alan dos Santos, que só estava aberto nos Estados Unidos, e que além de tudo mandasse os dados do Alan dos Santos, né? Localização, esse tipo de coisa, dados pessoais, para tentar talvez cancelar as contas do Alan dos Santos lá, tipo cancelar o trabalho que ele tá fazendo lá, que é de Uber, ou então fazer como vazou naquelas mensagens do Glenn, né? Usar um jagunço pra trazer ele pro Brasil, né? Não duvido, cara, não duvido de nada. Não duvido de nada. Você vê aí, no 8 de janeiro, criança foi presa, galera. Criança foi presa, cara. Nesse país aqui que todo dia você vê traficante e assassino sendo liberado todo dia. Você vê senhora de idade de 60, de 70 anos sendo presa e condenada a 17 anos, cara. E a mídia batendo palma. Cara, isso é bizarro. Meu Deus do céu, que mundo é esse que a gente tá vivendo, cara? Como é que vai terminar isso, cara? Pelo amor de Deus.
Eu não sei, é tipo como tivesse em curso alguma coisa pra não matar a gente em si. Recentemente teve uma coisa aí que teve a intenção de matar a gente mesmo, né? Se é que você me entende, né? Mas é como se tivesse em curso um plano maligno pra matar o espírito da gente, a alegria da gente, a vontade de trabalhar, de sair de casa, de estudar, de querer o melhor, de cuidar bem dos filhos, de cuidar bem, sei lá, de qualquer coisa, porque você perde isso sabendo que você mora num país que é bom você ser ruim, é bom você ser corrupto, é bom você praticar maldade. Cara, eu nunca pensei que o Brasil fosse chegar nesse estado, né? Eu não sei se em outra época o Brasil já esteve tão ruim como está agora. Eu não sei se isso já aconteceu, né? Se bem que eu sou jovem, né? Tenho 30 e poucos anos, né? Mas, cara, é bizarro. E eu me pergunto, cara, como é que isso vai terminar? Qual é o dia que a gente vai voltar a ter prazer de novo em trabalhar, em, sei lá, assistir um jogo de futebol, em sair pra passear na praça com os filhos, sabendo que o futuro vai ser bom, cara. Sendo que hoje em dia tudo é ruim, cara. Você abre a televisão, é só propaganda do governo, é só lavagem cerebral, é só pessoa mau caráter. Você abre um jornal pra ver notícia, é só pessoal enviesado, mau caráter. Você vai até ver uma mídia pop, uma cultura pop, é tudo cheio de lacração, cheio de coisa satânica. Cara, a justiça, não tem mais justiça. Justiça de quê no Brasil, cara? Pois é, mas voltando aqui pro assunto, né? Eu creio que o Eduardo Bolsonaro vai ter uma hora que a pauta dele vai se chocar com a pauta que o Trump já tá trabalhando aqui no Brasil, que é da liberdade de expressão. Eu acho que uma hora isso vai se chocar e que quando o sistema vê que os Estados Unidos vão fazer alguma sanção mais grave contra o Brasil, o próprio establishment, né? O próprio sistema cuspa fora o STF do jeito que tá aí. Porque não tenha dúvida, galera, se o sistema quiser, de um dia pro outro, se o Trump colocar uma sanção hoje aqui no Brasil, olha, os Estados Unidos estão cortando aí todos os investimentos no Brasil, vamos colocar sanção de, sei lá, 100% em tudo, só abrindo aspas aqui, né, galera? Pra gente seria muito ruim o Estados Unidos colocar 100% em tudo, mas a gente acaba esquecendo que a Shopee, né, comprava muito na Shopee, foi taxado em 100%, né, cara? E a gente acha isso normal, você não vê ninguém achando ruim por aí, né? Mas voltando, né? Se os Estados Unidos começar a taxar o Brasil e o Brasil realmente pegar o rótulo de uma ditadura, ou então de um país, nem que seja essa ditadura, mas um país que é anti-americano, se bem que abertamente o governo do Brasil, né, já é um governo anti-americano já, né? Você vê aí os discursos do Lula, né? O discurso lá que o Lula deu falando que pro Trump falar baixinho, que não tinha medo de cara feia, ainda não teve um retorno. E eu creio que vai ter um retorno sim, né? Eu creio que vai ter um retorno sim. Mas você vê que se o Trump colocar essas sanções e classificar o Brasil de forma veemente como um país anti-americano, cara, na hora o sistema,
Esse pessoal do sistema, tudo quer andar nos Estados Unidos, tudo tem casa nos Estados Unidos, tem investimento na bolsa dos Estados Unidos. Na hora, no outro dia, o pessoal se une e faz uma nova constituinte para fazer uma nova constituição para o Brasil. E eu não tô falando de exército não, pessoal, eu tô falando de o sistema por trás. Esses donos de partidos, né? Esses Faria Limers, né? Esse pessoal que trabalha pelas sombras, entendeu? Que não aparece nos jornais, entendeu? No outro dia já tem uma nova constituinte aqui no Brasil. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Solta o Bolsonaro, bota o Bolsonaro de novo, ou então bota alguém de direita. Prende todos os ministros. Prende, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso acontece aqui no Brasil. Acontece facinho, né? Só que assim, galera, pensar nisso, eu sei que é muito fora da curva, né? Mas é uma opção, isso pode acontecer, porque uma hora a ideia que o Eduardo Bolsonaro tem e a ideia que o Trump tem, uma hora isso vai se chocar. E tudo que o Brasil tá fazendo, que o STF junto com o Lula estão fazendo, principalmente voltado para perseguição política, o STF entra na perseguição política e o Lula entra no mau governo, no desgoverno, né? Duas coisas que estão andando em paralelo nessa junta, né? Do judiciário e do executivo. Uma hora, de tanto erros que eles estão fazendo, uma hora vai ter que aparecer alguém pra tancar, pra acabar com isso. Porque o mal não pode vencer, pessoal. A gente tem que voltar a ter fé e acreditar no Brasil, a querer viver em paz, a querer trabalhar. A gente tem que voltar a acreditar no bem, né? Pois esse foi o vídeo, pessoal. Falei aqui um pouco uns assuntos aí meio soltos, né? Sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro, mas eu creio que esse dia entrou pra história, né? Então, já peço que se inscreva aqui no canal, canalzinho pequeno, né? Tô começando aqui agora. Comenta, compartilha esse vídeo e valeu e até a próxima.